Olá, gente, aula 72. Hoje a gente vai fazer um mix. A gente vai falar sobre o fim da Segunda Guerra Mundial e falaremos também sobre o começo da Guerra Fria, tá? Que é o nosso próximo assunto. Na aula 70 mostrou lá os avanços, os retrocessos nazistas, os avanços aliados, um primeiro momento, uma primeira fase de avanços nazistas que vão tomar praticamente a Europa inteira, com exceção da Suíça e da Inglaterra, tá? E Espanha e Portugal, mas Espanha e Portugal já são parceiros de Alemanha e Itália, então não precisava nem invadir, já não eram, embora se declarassem neutros, todo mundo sabia que não eram neutros nada. Então, depois você vai ter uma fase onde as forças vão ficar equivalentes com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos. Num primeiro momento essa guerra vai dar uma travada, tá? As batalhas continuam, as mortes, a destruição, mas você não tem grandes avanços para nenhum dos lados. Você tem uma resistência muito forte dos alemães e poucos avanços, pouco ou nenhum avanço conseguido pelos aliados, que vão ter várias tentativas de atacar a Alemanha, atacar outras regiões, sem nenhum sucesso, tá? E aí, num terceiro momento, aí sim, tá? Marcado pelo dia D, né? Você vai ter o começo da Alemanha espremida, né? Você vai ver a Itália sendo tomada pelos aliados e as forças soviéticas de um lado e os demais aliados todos do outro lado. Tá? Então você vai ter forças inglesas, você vai ter forças dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá, do Brasil, do mundo todo participando desse segundo momento. Ao mesmo tempo que essa guerra vai estar acontecendo entre Estados Unidos e Japão, lá na Ásia. Tá? Então você vai ter nas ilhas do Pacífico, no litoral do leste asiático, ali dominado pelo Japão, a guerra vai continuar com as forças asiáticas lutando contra japoneses, chineses e outros povos. Você vai ter os Estados Unidos, então é uma guerra que vai estar se desenvolvendo em vários cantos do mundo, no norte da África, no Oriente Médio. Então essa guerra vai estar no mundo todo. Com esse avanço de aliados dos Estados Unidos, ingleses, canadenses, australianos, de um lado, e de outro lado o Exército Vermelho, o Exército Soviético, o Exército Comunista, já um exército realmente aliado, tá? Porque no início a União Soviética estava contra os nazistas. A partir de um ponto, o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, e o presidente dos Estados Unidos vão buscar o auxílio de Stalin. Stalin vai ser chamado para o grupinho, para a panela, tá? Embora eles tivessem o mesmo inimigo, lutavam separadamente, mesmo porque Stalin, a União Soviética, é comunista, tá? As pessoas estão lutando contra os nazistas, querem destruir Hitler, mas o grande inimigo do capitalismo não é Hitler, é o comunismo. Então, num primeiro momento, tem uma resistência contra essa aliança com Stalin. Depois, essa aliança, quando os aliados percebem, mesmo com a entrada dos Estados Unidos, os avanços não vão criar nenhum otimismo, eles percebem que essa guerra só vai ser vencida com um planejamento de grupo, tá? E aí, para participar desse grupo, você vai ter que chamar o Stalin. O Stalin é aquele que ninguém quer escolher no futebol. É aquele que no par ou ímpar sempre fica de fora. Tá? Stalin ninguém quer no grupo porque o Stalin representa a ameaça comunista. Trazer os comunistas para a guerra é um risco, além de ser uma sinalização que pode ser problemática. Essa aliança com os comunistas pode trazer uma série de problemas. E trará, tá? E aí você vai ter vários encontros, estou colocando fotos aqui de Churchill, o primeiro-ministro inglês, o presidente dos Estados Unidos e o presidente da União Soviética vão ter vários encontros, reuniões, onde vão tratar os detalhes dessa aliança. E boa parte desses detalhes é a cessão dos Estados Unidos de equipamentos
bélicos, porque o Exército Vermelho é enorme. Só que os armamentos, os aviões, tudo, eles estão um degrau abaixo. Embora você tenha muito soldado, você tem pouco material tecnológico para utilizar. E aí os Estados Unidos vai ceder esse material, e óbvio que ao ceder esse material, os russos vão se utilizar dele para criar os seus próprios, o que vai levar os soviéticos a um nível militar basicamente do mesmo nível dos Estados Unidos. Então, ao trazer a União Soviética para a guerra, você vai armá-los, você vai capacitá-los e vai torná-los num futuro inimigo do mesmo nível. Então é uma ação que tem consequências. É uma ação que vai levar à vitória dos aliados? Vai. Mas, por outro lado, vai criar um monstro. Já existia, um monstro comunista, mas vai fortalecer esse monstro. Esse monstro agora, além de gigante, além de amedrontador, vai estar muito bem armado, tá? Falando disso, gente, na aula passada eu falei de filmes, e não falei nenhum da União Soviética, tá? Você tem um filme que chama Círculo de Fogo, com Jude Law, um ator inglês, e com um ator, não vou lembrar o nome dele agora, é o que faz o Hellboy, tá? Eles fazem um filme que chama Círculo de Fogo, interessantíssimo também, que mostra a resistência dos soviéticos ao avanço nazista. Então, quando os nazistas estão avançando, na cidade de Stalingrado, que tem esse nome em homenagem ao Stalin, ele mesmo batizou com o nome dele, a resistência dos soviéticos ao avanço nazista. E é bom ver, para vocês verem como o negócio foi também uma carnificina, assim, destruição total, tá? Círculo de Fogo. Aqui no Brasil tem 2 filmes com esse nome, Círculo de Fogo. Um é esse do Jude Law, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. E tem um outro que é uns negócios nada a ver, uns robôs gigantes aí. Não é esse não, tá, gente? Pacific Rim chama esse, não é esse não. O filme chama Pacific Rim, mas aqui no Brasil se traduziu para Círculo de Fogo. Mas tudo bem, não? Mas voltando ao nosso assunto. E aí você vai ter, como a gente já viu na aula 70, no mapa lá, os nazistas sendo espremidos até que os soviéticos chegam à capital da Alemanha, Berlim, e Hitler vai se suicidar, ou os soviéticos vão matar. Para a história, Hitler se suicida. Mas você tem diversas outras versões, desde a versão de que os soviéticos o matam, até mesmo a versão de Hitler foge e vai morar em outro lugar. Grandes suspeitas aqui na Argentina, é uma enorme suspeita. Tem historiadores defendendo que ele passou o resto da vida morando escondido na Argentina, o que é uma possibilidade, por mais que pareça absurda. Você teve outros líderes nazistas que fugiram para outros países, tá? Já falei, já passei para vocês que Mengele, que era um dos o carniceiro do Hitler, né, o que fazia as experiências mais macabras, veio morar aqui em Santo André. Fugiu para o Brasil e viveu até, morreu de velho, aqui em Santo André. Ninguém nem sabia quem ele era, só foi saber depois que ele morreu, quando os familiares contaram quem ele era. O mundo todo atrás do cara para punir pelos crimes de guerra que ele cometeu, e o cara morando aqui em Santo André. Tá? Então, é possível que isso tenha acontecido com Hitler? Mas oficialmente, para a história, por enquanto, Hitler se suicida na invasão soviética. Ele se suicida dentro do seu bunker, que é uma construção subterrânea onde ele estaria protegido de bombardeios. E os soviéticos incineram, metem fogo no corpo do Hitler. Nesse momento a guerra está encerrada, a guerra na Europa está encerrada. Mesmo assim, as forças dos Estados Unidos e da Inglaterra, mas principalmente as forças dos Estados Unidos, vão continuar a invasão da Alemanha até chegar a Berlim. Por quê? Se a guerra encerrou, você tem exércitos invadindo dos dois lados. O exército soviético chega até a Alemanha, mata, ou o Hitler se suicida, não importa. Mas a guerra está acabada, os alemães se renderam.
Mesmo assim, as forças aliadas elas vão continuar, as forças dos Estados Unidos vão continuar a invasão, vão continuar a destruição até chegar também a Berlim. Qual o motivo disso? Essa invasão final, com a guerra já encerrada, não faz sentido. Tá? Além da ira, da morte, de tudo, porque pelo que os Estados Unidos encontrou, os aliados encontraram, os campos de concentração e tudo mais, as atrocidades nazistas, que os aliados também cometeram várias atrocidades também. Por que dessa última invasão? Essa última invasão não é contra os nazistas, essa última invasão é contra os soviéticos. Porque depois da vitória, ganhamos dos nazistas, agora a gente tem um problema. Quem garante que os soviéticos vão... O gigantesco exército soviético vai voltar para a União Soviética. Os caras vieram lá da União Soviética dominando tudo, até chegar em Berlim. Quem garante que eles não vão continuar até o fim da Europa? O que impede que eles continuem essa marcha, essa dominação, lutem contra os aliados e dominem um território ainda maior? Quem garante que eles vão voltar para a União Soviética e liberar as áreas que eles invadiram? Não tem nenhuma garantia, tá? Está tudo nos acordos e na palavra de Stalin com o Churchill e o presidente dos Estados Unidos. Quem garante? Então os Estados Unidos vai até Berlim para frear o avanço soviético. Então esse último passo da guerra na Europa, da continuação da invasão dos Estados Unidos, não tem como objetivo a destruição mais dos nazistas. Os nazistas já se renderam. Eles têm o objetivo de evitar que os exércitos soviéticos continuem a invasão. E fizeram bem, porque os soviéticos não voltaram. O que vai acontecer é que toda a área invadida pelos soviéticos vai se tornar ou União Soviética ou regiões que vão ser vassalos, né? Que vão pertencer, ou se não pertencer, vão seguir o governo soviético. Vão ser regiões que vão ter o governo soviético como líder, lideradas pela União Soviética. Então, a divisão que tem no mapa, que eu posso até pôr aqui uma divisão, toda essa área conquistada pelo exército soviético, com a ideia de liberar, expulsar os nazistas, e os soviéticos voltariam para a União Soviética ao final da guerra, os soviéticos não vão voltar. Então, algumas dessas regiões eles vão passar a dominar diretamente, vão anexar a União Soviética. Outra parte, eles vão colocar presidentes, governantes do seu interesse, que vão seguir os ideais comunistas. Ou seja, é uma expansão comunista. O comunismo que antes era somente na União Soviética, agora vai abarcar todos esses países aqui do leste europeu. O leste europeu vai se tornar comunista. Inclusive, metade da cidade de Berlim. A Alemanha vai ser dividida em duas partes. Uma parte pertencendo aos Estados Unidos, que vai continuar capitalista, a Alemanha Ocidental. E a outra parte, a Alemanha Oriental, vai pertencer aos soviéticos e vai ser comunista. Então, a mesma cidade vai ter uma divisão marcada pelo Muro de Berlim. Vocês já devem ter ouvido falar, que era um muro que realmente separava as duas partes, para impedir que as pessoas de um lado fossem para outro. Centenas e centenas foram mortos tentando fazer isso. Então, vai surgir uma coisa chamada Cortina de Ferro. Então, nessa região dominada pelos soviéticos, para lá, tudo vai ficar sobre o governo ou sobre a influência soviética, ou seja, vai ser a área comunista, o bloco comunista. E o restante da Europa vai ficar sobre a influência dos Estados Unidos, que é o bloco capitalista. E aí você tem o início de uma guerra, não uma guerra real, mas atritos entre esses dois lados, tá certo? Que vai gerar a Guerra Fria. Isso vai se mostrar também no Japão, tá? Ao final, com a rendição dos Estados Unidos, você vai ter dois exércitos enormes, exército vermelho gigantesco, bem armado, com armas equivalentes
a Estados Unidos e Inglaterra, e do outro lado você tem ingleses, franceses e Estados Unidos. Num nível de equivalência muito parecido. E aí, os Estados Unidos ele vai ter que dar uma demonstração de força. Uma guerra com os soviéticos é loucura, tá? Porque mesmo que os Estados Unidos ganhem, o custo disso vai ser exorbitante. A Segunda Guerra Mundial custou, na época, trilhões de dólares. Se você levar isso, trilhões, gente, trilhões de dólares. Se eu não me engano, são 3 trilhões de dólares. Na época, se você pegar esse valor e transformar para os valores de hoje, isso vai aí para uns 30 trilhões de dólares. Imagina uma guerra com a União Soviética. Se com a Alemanha custou trilhões, imagina agora, depois de tudo que foi gasto com a Alemanha, começar uma nova guerra contra os soviéticos. Gigantes, com um exército gigantesco, uma capacidade de sacrifício enorme e bem armados. Os Estados Unidos não querem essa guerra, não naquele momento, pelo menos. Mas ele precisa fazer com que a União Soviética baixe a bolinha, que a União Soviética baixe a bola. Que a União Soviética não tente dominar mais regiões do que ela já dominou. Que a União Soviética vai se aproveitar da Segunda Guerra Mundial para aumentar a sua área de influência, uma área muito maior. E aí os Estados Unidos vai fazer o quê? Os Estados Unidos precisam dar, sem atacar os soviéticos, eles precisam fazer com que os soviéticos baixem a bola. E aí os Estados Unidos vai usar o Japão como exemplo. Então, em setembro de 1945, os Estados Unidos, numa certa data, vai bombardear a capital do Japão, Tóquio, com bombas incendiárias. O Japão era um país onde as construções eram basicamente de madeira, casas, templos, todos de madeira, e essas bombas incendiárias vão arrasar com Tóquio. E o Japão vai se render. Mesmo assim, uma semana depois, os Estados Unidos vão jogar 2 bombas atômicas no Japão. Por quê? Se o Japão já estava de joelhos, o Japão não tinha mais como lutar, Tóquio já tinha sido destruído, o governo japonês implorava pela rendição, por estar se rendendo. Por que mesmo assim os Estados Unidos jogam 2 bombas atômicas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki? Para dar um exemplo aos japoneses, para punir os japoneses? Não. Para baixar a bola dos soviéticos, para mostrar para os soviéticos que os soviéticos tinham quase as mesmas armas que eles. Quase, mas não as mesmas. A arma nuclear os soviéticos ainda não tinham. Então, quando os Estados Unidos jogam 2 bombas nucleares no Japão, eles não estão atacando o Japão. Eles estão apontando para a União Soviética e falam: o que eu tenho você não tem. Então é melhor baixar a sua bolinha. Tá certo? Então a destruição de Hiroshima e Nagasaki, a morte de milhões de habitantes que moravam nessas cidades, todos os problemas que isso causou, porque o uso de armas nucleares vai causar problemas enormes em outras áreas, ecológicos, climáticos. Não é para punir os japoneses, é para mostrar para os soviéticos o que os Estados Unidos tinham e eles não tinham, para colocar os soviéticos sobre o medo de serem atacados e, portanto, forçando os soviéticos a pararem com as suas invasões. Tá certo? Então, esses eventos marcam o final da Segunda Guerra, mas também vão marcar o início de um grande atrito entre o grande líder do comunismo mundial, União Soviética, e o grande líder do capitalismo mundial, Estados Unidos, que é o evento que conheceremos na semana que vem, falaremos mais sobre isso, como Guerra Fria. Tá certo? Mais alguns documentários que estão aí, os filmes que a gente citou, se puder assistam, só vai trazer benefício para vocês. Ok? Espero que tenham entendido tudo. Até semana que vem na aula presencial. Fui!